Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje, temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. Uma noite, um grupo de mineiros estava trabalhando em uma das seções mais profundas da mina quando começaram a ouvir um som baixo e rítmico, como um tambor batendo lentamente. O som parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo, e quanto mais eles avançavam, mais alto e insistente o som se tornava. Intrigados e um pouco assustados, eles decidiram investigar a origem do som. Conforme se aproximavam da fonte, perceberam que o som não era apenas um simples batimento, mas sim uma combinação de ruídos, gemidos, sussurros e algo que parecia ser uma melodia distante e dissonante. Um dos mineiros, João, lembrou-se de uma antiga lenda que sua avó contava sobre espíritos que habitavam as profundezas da terra, aprisionados por seus pecados. A lenda dizia que, séculos atrás, um grupo de mineiros gananciosos havia descoberto uma caverna cheia de pedras preciosas e ouro. Em vez de compartilhar a riqueza com a comunidade, eles decidiram manter o segredo e explorar a caverna sozinhos. No entanto, a ganância os levou à destruição, pois a caverna desmoronou, aprisionando-os para sempre no subsolo. Desde então, seus espíritos assombravam as minas, condenados a repetir eternamente o som do trabalho que uma vez os enriqueceu. Os mineiros, céticos mas ainda assim apreensivos, decidiram continuar explorando. Chegaram a uma caverna ampla e perceberam que o som vinha de uma abertura na parede, um túnel estreito e escuro que parecia se estender infinitamente. De repente, as lanternas dos mineiros começaram a piscar, e uma luz azulada e espectral iluminou o túnel. Eles podiam ver sombras movendo-se nas paredes, figuras esqueléticas carregando ferramentas antigas e rostos contorcidos pelo sofrimento. João, tomado pelo medo, lembrou-se das palavras de sua avó e começou a recitar uma oração. Decidiram retornar à superfície, mas o caminho de volta parecia ter mudado. Os túneis, antes familiares, agora eram labirínticos e confusos. O som dos tambores e sussurros os seguiu, ecoando pelas paredes da mina. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, conseguiram encontrar a saída e emergiram à superfície, exaustos e aterrorizados. Os mineiros relataram o incidente às autoridades da mina, mas ninguém acreditou neles. A história foi descartada como alucinação causada pelo cansaço e pelo ambiente opressivo da mina. No entanto, os mineiros sabiam que o que tinham vivido era real. Com o passar do tempo, mais relatos de sons estranhos e inexplicáveis começaram a surgir. Os mineiros mais experientes evitavam certas áreas da mina, e muitos acreditavam que os espíritos dos antigos mineiros gananciosos ainda estavam lá, condenados a repetir eternamente seus erros. Um jovem geólogo, Pedro, que havia chegado recentemente à cidade para estudar as formações rochosas da região, ouviu falar dos relatos e decidiu investigar por conta própria. Fascinado por histórias de fenômenos sobrenaturais e determinado a encontrar uma explicação científica, Pedro convenceu alguns mineiros a acompanhá-lo em uma expedição ao coração da mina. Após horas de exploração, o grupo chegou à mesma caverna ampla descrita pelos mineiros. Pedro começou a examinar as paredes da caverna e encontrou marcas antigas, inscrições que pareciam datar de séculos atrás. Enquanto ele estudava as inscrições, os sons tornaram-se mais intensos, e uma sensação de pavor tomou conta do grupo. Pedro percebeu que as inscrições contavam a história dos mineiros gananciosos e de seu pacto com forças sombrias em troca de riquezas. As inscrições falavam de um ritual realizado na caverna, um pacto que envolvia sacrifícios e promessas de poder. O ritual, no entanto, havia sido interrompido, aprisionando os espíritos dos mineiros no subsolo. Determinado a resolver o mistério,
Pedro continuou a explorar a caverna e encontrou um antigo altar, coberto de símbolos e restos de objetos sacrificiais. Ele percebeu que o ritual inacabado precisava ser concluído para libertar os espíritos aprisionados. Com a ajuda dos mineiros, Pedro começou a recitar as palavras do ritual, tentando completar o que havia sido interrompido séculos atrás. Finalmente, com um último grito, a luz azulada explodiu em um brilho ofuscante e depois desapareceu. As sombras dos mineiros desapareceram, e o silêncio envolveu a caverna. Pedro e os mineiros sentiram uma sensação de alívio e paz que nunca haviam experimentado antes. Sabiam que os espíritos haviam sido libertados, e que a maldição da mina finalmente havia sido quebrada. Era uma casa antiga, isolada nas colinas de uma pequena vila chamada São Tomé. Construída no século XIX, a mansão era conhecida por sua arquitetura gótica e suas janelas grandes e ornamentadas, que ofereciam vistas panorâmicas das montanhas e dos vales circundantes. A casa tinha uma história longa e complexa, com rumores de que ela abrigava segredos sombrios e eventos inexplicáveis. A casa foi comprada por um jovem casal, Ana e Marcos, que procuravam um lugar tranquilo para começar uma nova vida. Eles eram recém-casados e estavam entusiasmados com a ideia de restaurar a mansão e transformá-la em um lar acolhedor. Ignorando as advertências dos moradores locais sobre a história assombrada da casa, o casal se mudou e começou a trabalhar na reforma. Nas primeiras semanas, tudo parecia normal. Ana e Marcos dedicavam-se à limpeza, pintura e reparos estruturais. No entanto, à medida que passavam mais tempo na casa, começaram a notar coisas estranhas. Objetos mudavam de lugar sozinhos, portas que estavam fechadas eram encontradas abertas, e ambos sentiam uma sensação constante de estarem sendo observados. Uma noite, enquanto Ana preparava o jantar, Marcos estava na sala de estar, arrumando alguns livros na estante. Foi quando ele sentiu uma presença atrás de si. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. No entanto, a sensação de ser observado não desapareceu. Ele caminhou até a janela e olhou para fora, mas a vista era apenas do jardim escuro e das colinas distantes. Naquela mesma noite, Ana teve um sonho perturbador. Ela viu uma mulher de aparência pálida e triste, vestida com roupas antigas, parada em frente à janela do quarto principal. A mulher olhava fixamente para fora, com uma expressão de desespero no rosto. Quando Ana tentou se aproximar, a mulher se virou lentamente, revelando um rosto deformado e horrível. Ana acordou sobressaltada, suando frio. Contou o sonho a Marcos, que tentou acalmá-la, dizendo que provavelmente era apenas o estresse da mudança e do trabalho intenso. No entanto, ambos começaram a notar que a sensação de ser observados se intensificava, especialmente à noite. Decidiram investigar a história da casa para ver se encontravam alguma explicação para os eventos estranhos. Foram até a biblioteca local e pesquisaram arquivos antigos. Descobriram que a casa tinha pertencido a uma família rica no final do século XIX. A filha mais nova da família, Isabela, tinha se apaixonado por um jovem que trabalhava na propriedade. O pai, um homem severo e controlador, proibiu o relacionamento e trancou Isabela no quarto principal, onde ela ficou isolada por meses. Desesperada e sem esperança, Isabela acabou tirando a própria vida, jogando-se da janela do quarto. A história trágica de Isabela mexeu profundamente com Ana e Marcos. Eles começaram a perceber que a presença que sentiam na casa poderia ser o espírito inquieto de Isabela. Decidiram que precisavam ajudar a alma atormentada a encontrar paz. Consultaram um especialista em fenômenos paranormais, que os orientou a realizar um ritual de libertação. Prepararam o ritual com velas, incenso e objetos pessoais que tinham encontrado no sótão da casa, que pertenciam a Isabela. Na noite do ritual, Ana e Marcos sentiram uma presença ainda mais forte e avassaladora. Quando começaram a recitar as palavras do ritual, ouviram sussurros e gemidos que pareciam vir das paredes da casa. A temperatura no quarto principal caiu drasticamente, e as velas tremeluziram violentamente. De repente, a figura de Isabela apareceu na janela, exatamente como no sonho de Ana. Seus olhos estavam cheios de tristeza e dor. Ana e Marcos continuaram o ritual, falando palavras de conforto e paz. Aos poucos, a expressão de Isabela mudou, suavizando-se.
Uma luz suave e brilhante envolveu a figura dela, e lentamente, ela desapareceu, deixando apenas um silêncio profundo e uma sensação de alívio. Após o ritual, a atmosfera na casa mudou completamente. A sensação de ser observado desapareceu, e os eventos inexplicáveis cessaram. Ana e Marcos sentiram que finalmente tinham ajudado Isabela a encontrar paz. Continuaram com as reformas e transformaram a mansão em um lar acolhedor e cheio de vida. Há muitos anos, Emily havia sido vítima de um trágico acidente naquela estrada. Ela estava voltando de uma festa na cidade quando seu carro derrapou no gelo, fazendo com que ela perdesse o controle e caísse em um barranco profundo. Seu corpo nunca foi encontrado, e desde então, a estrada havia ganho a reputação de ser assombrada por seu espírito. Alex, um jovem de 20 e poucos anos, não acreditava em fantasmas. Ele morava em Blackwood desde criança e conhecia todas as histórias e lendas locais. Trabalhava como mecânico na oficina da cidade e, muitas vezes, ria das histórias que os velhos contavam sobre a Estrada da Neve. Para ele, eram apenas contos para assustar crianças. Porém, seu ceticismo seria posto à prova. Numa noite de sexta-feira, Alex estava na oficina, terminando um trabalho que precisava ser entregue no dia seguinte. O relógio marcava pouco depois da meia-noite quando ele finalmente terminou e começou a arrumar suas ferramentas. De repente, seu telefone tocou. Era seu amigo, Mark, pedindo ajuda. O carro dele havia quebrado na Estrada da Neve, e ele não conseguia uma carona para casa. Sem hesitar, Alex pegou suas chaves e saiu, dirigindo seu velho caminhão pela cidade adormecida. A névoa era ainda mais densa do que ele esperava, tornando difícil ver além de alguns metros à frente. Quando chegou à Estrada da Neve, a sensação de isolamento era palpável. A floresta ao redor parecia viva, com sombras que dançavam na escuridão. Conforme dirigia lentamente pela estrada sinuosa, Alex notou uma figura à frente, caminhando ao longo da beira da estrada. Era uma jovem com um vestido branco, descalça, e com os cabelos longos e desgrenhados. Ela parecia perdida e vulnerável. Ele parou o caminhão ao lado dela e abaixou a janela. "Você está bem? Precisa de ajuda?" ele perguntou. A jovem olhou para ele com olhos grandes e tristes. "Meu nome é Emily. Preciso de ajuda para encontrar minha casa", disse ela, com uma voz quase sussurrante. Alex sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao ouvir o nome. Lembrava-se da história da garota perdida naquela estrada, mas tentou afastar os pensamentos. "Claro, entre." Emily subiu no caminhão e se sentou em silêncio. Alex tentou puxar conversa, mas ela respondia apenas com monossílabos, olhando fixamente para a estrada à frente. Conforme continuavam, Alex notou que a temperatura dentro do caminhão havia caído drasticamente. Seus próprios pensamentos começaram a vagar, lembrando as histórias que ele sempre desconsiderara. Depois de alguns minutos, Emily pediu para parar. "É aqui. Esta é minha casa", disse ela, apontando para uma clareira escura ao lado da estrada. Alex parou o caminhão e olhou para a direção que ela apontava. Não havia nada ali, apenas a floresta densa e a escuridão. Ele se virou para falar com Emily, mas o banco ao lado dele estava vazio. Confuso e um pouco assustado, Alex saiu do caminhão e olhou ao redor. A névoa parecia mais densa ali, quase sufocante. Ele ouviu um sussurro, como se alguém estivesse chamando seu nome. Seguiu o som, caminhando para dentro da floresta, tentando encontrar algum sinal da jovem desaparecida. Depois de alguns minutos, ele encontrou uma velha lápide coberta de musgo. A inscrição estava desgastada pelo tempo, mas ele conseguiu ler o nome de Emily Johnson. Abaixo do nome, a data de falecimento, de exatamente 100 anos atrás. Sentiu um frio intenso e um medo que nunca havia experimentado antes. Alex voltou correndo para o caminhão, mas antes de conseguir entrar, ouviu novamente o sussurro, desta vez mais próximo. Virou-se e viu a figura de Emily, agora translúcida, flutuando na beira da estrada. Sem saber o que fazer, Alex recitou uma oração que sua avó costumava dizer para espíritos perdidos.
Emily sorriu pela primeira vez, uma luz suave envolveu seu corpo, e ela desapareceu na névoa. O ar ao redor de Alex ficou mais leve, e a temperatura voltou ao normal. Ao voltar para o caminhão, Alex ainda estava em choque. Dirigiu de volta para a cidade, onde encontrou Mark, que havia conseguido uma carona com outro amigo. Alex contou a história para Mark, que ficou incrédulo, mas algo nos olhos de Alex lhe disse que era verdade. Desde aquela noite, Alex nunca mais foi o mesmo. Ele passou a respeitar mais as histórias e lendas que antes considerava bobagem. A Estrada da Neve continuou sendo um lugar de mistério, mas agora, Alex sabia que algumas almas precisavam de ajuda para encontrar seu caminho de volta para casa. Certa noite, um grito aterrorizante ecoou pela cidade. Os moradores, assustados, correram para a mansão Fitley, onde encontraram uma cena de horror. Margaret e Emily estavam mortas, e Jonathan estava ajoelhado ao lado dos corpos, chorando e murmurando palavras incoerentes. Ele foi preso, acusado de assassinar sua própria família, mas durante o julgamento, ele continuava a afirmar que não era o culpado, alegando que uma força sombria havia invadido sua casa. Jonathan foi declarado culpado e condenado à forca, mas antes de sua execução, ele amaldiçoou a mansão, jurando que ninguém teria paz ali novamente. Desde então, a mansão Fitley ficou conhecida como um lugar assombrado. Aqueles que ousaram se aproximar da propriedade após o anoitecer relataram ouvir gritos desesperados e sentir uma presença maligna. Os poucos corajosos que tentaram entrar na mansão nunca mais foram vistos. Muitos anos se passaram, e a história de Jonathan Fitley e sua família se tornou uma lenda urbana, contada principalmente para assustar as crianças. No entanto, para aqueles que ainda viviam em Ravenswood, a lenda era real, um lembrete constante do mal que um dia assombrou a cidade. Jack, um jovem jornalista que havia se mudado recentemente para Ravenswood, ficou fascinado pela história da mansão Fitley. Ele não acreditava em fantasmas e via a lenda como uma oportunidade de escrever um artigo sensacional para o jornal local. Decidido a descobrir a verdade por trás dos eventos, ele começou a investigar o caso, entrevistando os moradores mais antigos e pesquisando nos arquivos da cidade. Após semanas de pesquisa, Jack encontrou uma carta antiga escondida nos arquivos da biblioteca. A carta, escrita por Jonathan Fitley, descrevia em detalhes os eventos daquela noite fatídica. Jonathan afirmava que uma entidade sombria havia invadido sua casa, possuindo sua esposa e, eventualmente, matando-a junto com sua filha. Convencido de que havia mais na história do que um simples conto de terror, Jack decidiu que a única maneira de descobrir a verdade era passar uma noite na mansão Fitley. A mansão Fitley estava envolta em silêncio e escuridão quando Jack chegou. A lua cheia iluminava o caminho sinuoso que levava à entrada principal, revelando a vegetação que havia tomado conta do lugar. Ele começou a explorar os cômodos abandonados, cada passo ecoando pelos corredores vazios. O lugar estava exatamente como descrito pelos moradores, móveis cobertos de poeira, quadros tortos nas paredes e um ar de abandono que causava arrepios. Jack acendeu sua lanterna e começou a registrar suas observações no gravador. Enquanto explorava o segundo andar, Jack encontrou o quarto de Emily. O ambiente estava estranho e pesado, como se algo oprimisse o ar. No centro do quarto, havia uma pequena cama com lençóis desbotados, e em cima dela, uma boneca antiga, com um vestido rasgado e olhos que pareciam segui-lo. Ele se aproximou, sentindo um calafrio subir pela espinha, e de repente, ouviu um sussurro. Jack saiu correndo do quarto, descendo as escadas e tentando encontrar a saída. Desesperado, Jack voltou para o hall de entrada, onde a porta estava agora trancada. Ele ouviu passos pesados atrás dele e se virou, apenas para ver a sombra descrita por Jonathan Fitley, com olhos vermelhos brilhantes. A entidade se aproximava lentamente, e Jack sentiu um medo paralisante tomar conta de seu corpo. Jack fechou os olhos, esperando o pior, mas então ouviu um som familiar, a voz de uma criança. "Deixe-o em paz", disse a voz, e Jack sentiu a presença maligna recuar. Ele abriu os olhos e viu a figura espectral de Emily, a pequena menina, que parecia protegê-lo da entidade sombria. A sombra recuou, desaparecendo na escuridão, e a porta da mansão se abriu sozinha.
Jack correu para fora, respirando com dificuldade, e só parou quando estava a uma distância segura da casa. Ele olhou para trás e viu a figura de Emily acenando para ele da janela do segundo andar, um sorriso triste em seu rosto. Jack deixou Ravenswood no dia seguinte, incapaz de suportar os pesadelos que o assombravam. Ele escreveu seu artigo, mas nunca mais falou sobre a experiência com ninguém. A mansão Fitley continuou a se erguer sombria na periferia da cidade, um lembrete constante de que algumas lendas têm um fundo de verdade, e que certos lugares guardam segredos que talvez seja melhor nunca serem desvendados. Muitos anos atrás, um homem misterioso chegou à cidade. Ele nunca disse seu nome, e ninguém sabia de onde ele vinha. Seu rosto estava sempre escondido sob um capuz negro, e seus olhos brilhavam com uma intensidade inquietante. Ele se hospedou na antiga pousada no coração de Arrovield e, a partir daquela noite, coisas estranhas começaram a acontecer. Os primeiros sinais eram sutis, portas que se fechavam sozinhas, janelas que se abriam com o vento da noite, sussurros que pareciam vir das sombras. Mas logo, os eventos se tornaram mais sinistros. Animais desapareciam, plantas murchavam sem razão aparente, e um sentimento de medo começou a se espalhar pela cidade. Uma noite, a família Thompson, que morava na periferia da cidade, foi acordada por um som estranho. Era um batimento ritmado, quase como uma batida de coração, ecoando através das paredes de sua casa. O Sr. Thompson pegou uma vela e desceu as escadas, seguindo o som até a porta da frente. Quando a abriu, encontrou nada além de escuridão e uma leve brisa fria. Na manhã seguinte, a cidade estava em alvoroço. A filha dos Thompson, uma menina de 7 anos chamada Lily, havia desaparecido. Não havia sinais de arrombamento, nem pegadas ou qualquer pista do que poderia ter acontecido. A única coisa que restava era uma pequena boneca de pano, deixada cuidadosamente no lugar onde Lily costumava dormir. O desaparecimento de Lily marcou o início de uma série de eventos inexplicáveis em Arrovield. A cada lua cheia, outra criança desaparecia, e sempre a mesma boneca era encontrada em seu lugar. O pânico tomou conta da cidade, e muitos começaram a culpar o visitante noturno, acreditando que ele era responsável pelos desaparecimentos. As noites em Arrovield tornaram-se vigilantes. Os pais ficavam acordados, segurando suas crianças com força, esperando que a noite passasse sem incidentes. Mas o ciclo parecia interminável, e a cada mês, uma nova família era devastada pelo luto. Entre os moradores, havia uma mulher chamada Sarah, conhecida por sua sabedoria e conexão com o sobrenatural. Ela havia perdido seu próprio filho anos antes, e desde então, dedicava sua vida a entender os mistérios que assombravam Arrovield. Sarah acreditava que o visitante noturno não era apenas um homem, mas uma entidade antiga, atraída pelo medo e pela inocência das crianças. Desesperada por respostas, Sarah começou a investigar a história do visitante noturno mais a fundo. Ela vasculhou arquivos antigos, conversou com os moradores mais velhos e até consultou livros de magia e ocultismo. Sua pesquisa levou a descobrir um antigo ritual, uma maneira de confrontar a entidade e, talvez, acabar com sua maldição. Na noite da próxima lua cheia, Sarah se preparou. Ela reuniu os ingredientes necessários para o ritual, ervas sagradas, velas negras e um antigo amuleto que havia sido passado por gerações em sua família. À meia-noite, ela foi até o ponto mais alto da cidade, um antigo mirante que oferecia uma vista completa de Arrovield. Com as mãos trêmulas, Sarah acendeu as velas e começou a entoar as palavras do ritual. O vento parecia sussurrar em resposta, e uma sensação de presença se intensificou ao seu redor. De repente, uma figura emergiu das sombras, o visitante noturno. Seus olhos brilhavam intensamente, e um sorriso cruel curvou seus lábios. Sarah não recuou. "Pelo bem das crianças desta cidade, eu não tenho medo de você", ela declarou, levantando o amuleto. O visitante noturno riu, um som frio e vazio. "Você não entende o que está enfrentando. Eu sou uma parte desta terra, alimentado pelo medo e pelo desespero. Você não pode me banir." Sarah continuou o ritual, sua voz crescendo em poder. O amuleto brilhou com uma luz intensa, e o visitante noturno recuou, sua forma tremeluzindo como uma sombra na luz.
Com um último grito, o visitante noturno dissipou-se em uma névoa sombria, desaparecendo na noite. Sarah caiu de joelhos, exausta, mas triunfante. Ela sabia que a batalha havia sido vencida, mas que o verdadeiro teste seria ver se a paz retornaria a Hovelde. Na manhã seguinte, a cidade acordou para uma nova realidade. Pela primeira vez em anos, não havia desaparecido uma criança, e a sensação de alívio era palpável. Os moradores começaram a se reunir na praça da cidade, agradecendo a Sarah por sua coragem e determinação. As famílias abraçavam seus filhos com renovada esperança, e uma nova era de segurança e tranquilidade parecia estar nascendo.